A hipótese de Riemann é um dos problemas não resolvidos mais famosos da matemática. Proposta por Bernhard Riemann em 1859, ela tem intrigado matemáticos por mais de um século. A hipótese de Riemann está conectada à distribuição dos números primos, os blocos de construção da aritmética. Em seu artigo seminal, Riemann introduziu a função zeta, central à sua hipótese. A função zeta recebe números complexos como entradas e produz números complexos como saídas. A hipótese de Riemann afirma que todos os zeros não triviais da função zeta têm uma parte real igual a 1/2. Se for comprovada como verdadeira, confirmaria uma conexão profunda entre números primos e análise complexa. A função zeta de Riemann, denotada por Zs, é uma função especial de uma variável complexa S. Definida para números complexos, S com uma parte real maior que 1 é dada pela série infinita Zs das a S11ns. Riemann estendeu a definição para outros valores de S usando a continuação analítica. A função zeta está profundamente conectada aos números primos por meio de sua fórmula do produto de Euler. Esta fórmula expressa a função zeta como um produto infinito sobre todos os números primos. O comportamento da função zeta é crucial na compreensão das propriedades dos primos. Os zeros da função zeta são os valores de S para os quais Zs 0. Esses zeros são de dois tipos, triviais e não triviais, com o último estando na faixa crítica. Os zeros não triviais da função zeta de Riemann são o foco principal da hipótese de Riemann. Esses zeros estão na faixa crítica, onde a parte real de S está entre 0 e 1. De acordo com a hipótese, todos os zeros não triviais estão na linha crítica, onde a parte real de S é 1/2. A distribuição desses zeros está intimamente ligada à distribuição dos números primos. Apesar de extensas evidências numéricas que apoiam a hipótese, uma prova formal permanece indefinida. A hipótese de Riemann tem implicações profundas para a distribuição de números primos. Os números primos são os blocos de construção da aritmética, e entender sua distribuição é fundamental na teoria dos números. A hipótese conecta os zeros da função zeta com a distribuição de primos. Ela refina o teorema dos números primos, fornecendo uma estimativa precisa para o termo de erro. Se for verdadeira, o termo de erro é o menor possível, significando que a distribuição de primos é tão regular quanto pode ser. A fórmula do produto de Euler mostra que a função zeta codifica informações sobre todos os números primos. Entender a distribuição de primos tem implicações práticas em matemática, ciência da computação e criptografia. A hipótese de Riemann oferece uma compreensão mais profunda da distribuição de primos. Isso pode ter consequências de longo alcance em vários campos. A criptografia é uma das aplicações práticas mais importantes dos números primos. Os sistemas criptográficos modernos, como o RSA, dependem das propriedades dos grandes números primos. A segurança desses sistemas depende da dificuldade de fatorar grandes números compostos em seus fatores primos. A hipótese de Riemann tem implicações para a segurança desses sistemas criptográficos. Se for verdadeira, forneceria uma melhor compreensão da distribuição dos números primos. Isso poderia levar a algoritmos mais eficientes para encontrar grandes primos e fatorar números compostos. A hipótese também impacta a geração de números pseudo-aleatórios, crucial para protocolos criptográficos. Uma compreensão mais profunda da distribuição de primos pode levar a geradores de números pseudo-aleatórios mais seguros. As funções hash, usadas para garantir a integridade dos dados, também dependem de números primos. Uma prova da hipótese pode levar a novos insights e avanços nas técnicas criptográficas. Isso torna a hipótese um problema com significativa importância prática. Muitos matemáticos renomados contribuíram para o estudo da hipótese de Riemann. G. H. Hardy e John E. Littlewood fizeram avanços importantes na compreensão dos zeros da função zeta. Alan Turing
também contribuiu significativamente para a teoria dos números. Enrico Bombieri e Andrew Wiles fizeram contribuições notáveis. Atle Selberg desenvolveu a fórmula do traço de Selberg. Os esforços coletivos desses matemáticos destacam a natureza colaborativa da pesquisa matemática. Em 2000, o Clay Mathematics Institute anunciou os problemas do Prêmio Millennium. Esses são 7 dos problemas não resolvidos mais importantes da matemática, cada um com um prêmio de $1 milhão. A hipótese de Riemann é um desses 7 problemas. Resolver a hipótese responderia a uma pergunta fundamental sobre números primos e teria implicações de longo alcance. O Prêmio Millennium trouxe atenção renovada à hipótese de Riemann, motivou muitos matemáticos a concentrar seus esforços nesse problema. O prêmio destaca a importância dos problemas fundamentais da matemática. O Prêmio Millennium para a hipótese de Riemann permanece não reclamado, mas a busca por uma solução continua. O impacto potencial de resolver a hipótese a torna um dos problemas mais intrigantes da matemática. Até hoje, a hipótese de Riemann permanece não comprovada. Apesar de extensas evidências numéricas e resultados parciais, uma prova formal não foi encontrada. Os matemáticos verificaram a hipótese para bilhões de zeros não triviais, todos na linha crítica. Várias abordagens foram feitas para lidar com a hipótese, incluindo métodos computacionais e teóricos. Novas ferramentas e técnicas em teoria dos números e análise complexa forneceram insights sobre a função zeta. No entanto, uma prova completa permanece fora de alcance. O status atual da hipótese de Riemann é uma prova da complexidade do problema. A busca por uma prova continua sendo uma das áreas mais interessantes da pesquisa matemática. Resolver a hipótese de Riemann teria implicações profundas para a matemática e além. Confirmaria a regularidade na distribuição de primos e refinaria o teorema dos números primos. A hipótese tem conexões com vários campos, incluindo física e ciência da computação. Na física, os zeros da função zeta estão ligados aos níveis de energia dos sistemas quânticos. Na ciência da computação, uma prova pode levar a novos algoritmos para a geração de números primos e fatoração. Além das aplicações práticas, resolver a hipótese seria uma conquista monumental na matemática. A solução provavelmente levaria a novas descobertas e avanços no campo. Os impactos futuros potenciais de resolver a hipótese de Riemann são vastos e de longo alcance. Provar a hipótese de Riemann é um desafio monumental. Requer uma compreensão profunda da função zeta e suas propriedades. Os matemáticos desenvolveram várias abordagens, mas uma prova completa permanece indefinida. A função zeta tem um número infinito de zeros, e entender sua distribuição é difícil. Várias abordagens foram propostas, incluindo métodos analíticos, algébricos e geométricos. Métodos computacionais também desempenham um papel crucial, fornecendo evidências numéricas importantes. Os esforços para provar a hipótese de Riemann destacam a natureza colaborativa da pesquisa matemática. O problema permanece em aberto, mas os esforços coletivos da comunidade matemática nos aproximam de uma solução. A hipótese de Riemann representa a busca pela compreensão das verdades mais profundas sobre os números. Conecta números primos, análise complexa e vários campos da matemática e ciências. Resolver a hipótese seria uma conquista monumental, respondendo a uma pergunta que intriga os matemáticos há mais de 150 anos. As implicações de uma solução seriam de longo alcance, impactando a teoria dos números, criptografia e outras áreas. Apesar de extensas evidências numéricas e resultados parciais, uma prova completa permanece indefinida. O progresso feito até agora enriqueceu o campo da teoria dos números e abriu novos caminhos para a pesquisa.
A busca por uma solução continua a inspirar matemáticos ao redor do mundo. É uma prova do poder e da beleza do pensamento matemático e da busca interminável para compreender os mistérios dos números.